Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que entra em campo amanhã contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo está passando um pouquinho despercebido, né? Porque essa semana foi muita confusão aí em relação ao aporte da 777, inclusive a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo também, mas amanhã tem esse jogo importante, o Vasco segue aí na luta contra o rebaixamento, nesse momento infelizmente está dentro da zona do rebaixamento e precisa, né, dessa vitória contra o São Paulo amanhã em São Januário. Então a gente vai falar aqui sobre essa partida, a gente vai falar sobre o aporte da 777, a gente vai falar também sobre basquete e sobre Botafogo jogando em São Januário. O Botafogo está negociando com o Vasco para mandar um jogo no estádio de São Januário e você vai entender tudo aqui nesse vídeo. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento da PagBet. No comentário fixado tem o link da PagBet e você pode começar a dar os seus palpites a partir de R$1, isso mesmo, o depósito mínimo lá na PagBet é de apenas R$1. Além disso, lá você conta com saque e depósito rápido via Pix, atendimento humanizado 24 horas por dia, as melhores cotações do mercado e claro, né? Acertou, tá pago. O link tá aqui no comentário fixado. Bom, vamos começar falando aqui dessa história do aporte, né, da 777, que atrasou, e aí existia ali a possibilidade do Vasco recomprar, né, de forma simbólica as ações da SAF. É claro que não é uma coisa tão simples assim, né? O Vasco poderia fazer a solicitação e a 777 teria mais 30 dias para resolver o problema, e caso não resolvesse o problema, aí sim o CRVG ficaria com a maior parte das ações da SAF do Vasco. Mas a informação é que na madrugada de ontem, né, no fim da noite, na madrugada de ontem, a 777 começou a fazer os depósitos, né, do aporte que tem que colocar no Vasco da Gama. Um aporte de 120 milhões de reais. Até o momento, a informação que a gente tem é que 43 milhões de reais já caíram na conta do Vasco. O restante a gente ainda não tem a confirmação se caiu ou não. Inclusive, o Rafael Zarco, repórter do Globoesporte.com, postou às 11 horas da manhã que o Vasco ainda não tinha informação do recebimento do restante dos valores devidos ali pela 777. Lembrando que o aporte deveria ser pago integralmente até ontem, né? O Vasco, inclusive, se quisesse, já poderia ter exercido a cláusula ali que eu citei anteriormente. Mas a tendência é que tudo seja resolvido hoje durante o dia. E o Vasco já tem destino, né, para esse dinheiro: pagamento de contas. Pois bem, com o dinheiro no caixa da Vasco SAF, o Vasco já tem as suas prioridades definidas, né? Quitar as dívidas e entrar em 2024 sem nenhuma pendência financeira. O primeiro passo provavelmente será pagar o Lille da França pelo Léo Jardim, o Nacional do Uruguai pelo Puma Rodrigues e o Atlético Tucumã pelo Manuel Capasso. O Vasco, inclusive, sofreu transfer ban da FIFA, né, por conta do não pagamento desses jogadores. Mas a partir do momento que quitar, a punição cai automaticamente. Além dessas dívidas, o Vasco tem outras que ainda não geraram punições, mas que caso não quite, né, essas dívidas, é questão de tempo para também virar punição na FIFA. Os clubes que estão na fila para receber os valores vão receber do Vasco até o final do ano. Tem, por exemplo, a situação do Jair, né, no Atlético Mineiro, o Vasco ainda não pagou de forma integral, tem a situação do Léo Piton no Corinthians, enfim. A SAF do Vasco se enrolou toda aí nesses pagamentos. Mas a tendência é que agora, com o aporte, tudo seja normalizado. Enfim, uma confusão danada nessa situação aí do aporte da 777 e é uma situação até constrangedora, né? Esses atrasos, os caras deixarem para enviar o dinheiro no último dia e sair enviando picadinho, enfim.
Complicado essa situação, uma situação que realmente deixa a gente preocupado, mas é claro que a nossa torcida aqui fica para que tudo seja resolvido aí de forma mais rápida possível. Bom, vamos mudar de assunto, né? Já falamos aqui de aporte da 777, etc e tal. Vamos falar de outras coisas, porque tem coisas importantes aqui para a gente falar. Por exemplo, o Vasco estreia hoje no basquete. O time de basquete do Cruz Maltino vai estrear nessa sexta-feira na primeira fase da Copa KTO. A bola sobe às 5h30 contra o União Corinthians. Terá transmissão do Live Basquete BR, com cobertura especial também do perfil Basquetebol Vasco. Então, hoje tem estreia do Cruz Maltino aí contra o União Corinthians. Boa sorte ao Vasco, que está retomando aí as suas atividades no basquete. O Pedro Ortega, né, tá à frente aí desse projeto. Boa sorte a todo mundo que está envolvido nesse projeto aí do Vasco Basquetebol. Bom, vocês lembram que no jogo contra o Fluminense, o Vasco jogou no estádio Newton Santos, né, estádio do Botafogo. O Botafogo alugou o estádio para o Vasco exercer o seu mando de campo contra o Fluminense. Pois bem, tá chegando a hora agora do Vasco ceder São Januário, do Vasco alugar São Januário para o Botafogo. E o Botafogo já está negociando com o Vasco para levar a partida contra o Grêmio para o estádio de São Januário. O jogo será válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para o dia 8 de novembro, uma quarta-feira. A prioridade do Botafogo era o Maracanã, mas o alvinegro entendeu que havia obstáculos para atuar no estádio Mário Filho, tornando assim São Januário a opção mais viável. Então, grandes chances do jogo Botafogo e Grêmio acontecer no estádio de São Januário, e aí tem a reciprocidade, né? O Botafogo emprestou o estádio para o Vasco, alugou na verdade, né? O Vasco pagou aluguel, agora o Vasco vai alugar São Januário para o Botafogo. O Vasco e o Botafogo sempre tiveram, né, uma relação bem cordial, não só em relação ao estádio, mas em relação a posicionamentos ali na liga, direito de TV, etc e tal. Bom, vamos falar agora aqui de Vasco e São Paulo, né? Porque tá passando batido e amanhã já é o dia do jogo, né? Amanhã o Vasco encara o São Paulo em São Januário, jogo muito importante para as pretensões do Vasco. A tabela está aparecendo na sua tela. Nesse momento o Vasco está na zona do rebaixamento e precisa muito dessa vitória, né? O Vasco terá uma sequência agora de 4 jogos no Rio de Janeiro. Joga contra o São Paulo, depois tem a pausa ali da data FIFA e aí 12 dias depois, né, enfrenta o Fortaleza em São Januário, pega o Flamengo no Maracanã e depois tem o Internacional também em São Januário. Então é a sequência para o Vasco deslanchar aí no campeonato, né? Para o Vasco ter a oportunidade de se distanciar dessa zona do rebaixamento. Mas claro que isso vai passar por uma sequência positiva que tem que começar contra o São Paulo. E para o jogo de amanhã, o Vasco vai ter o desfalque, né, do Medel, que foi expulso contra o Santos, e também o desfalque do Rossi, que ainda não se recuperou totalmente, né, de um problema físico. A tendência é que o Rossi volte só para o jogo contra o Fortaleza, né? Tem a dúvida ali se o Paê vai jogar ou se o Marlon Gomes começa no time titular, mas fora isso, a escalação não deve mudar, não deve ser muito diferente do que a gente já está acostumado, né? Enfim, é ganhar do São Paulo de qualquer jeito para começar aí a nossa arrancada para longe da zona do rebaixamento. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!